Meu filho, em uma hora e meia de brincadeira naquele parque, ele já tinha comido todo o lanche que eu tinha levado. E eu falei: Deus, como que eu faço agora? Falei, orar para ele não ter fome é impossível, porque tem um parque o dia todo. Eu comecei a observar as pessoas de melhor remuneração do que eu. Aquelas meninas que chegam de bonezinho, rabo de cavalo, elas comiam uma parte do lanche e jogavam. Eu ia ali, disfarçava, pegava o lanche, comia a parte que elas tinham comido e deixava, ficava segurando até meu filho chegar do brinquedo. Meu filho olhava para mim e dizia: mãe, nossa, a senhora comeu tudo isso, deixou só isso para mim. Ele não tinha ideia de que eu estava pegando no lixo, pegando pipoca, pegando batata daquilo que os outros tinham jogado. Satanás, como é articuloso, ele levou-me nessa dor do passado. Eu estava olhando para o meu filho esses dias e eu falei: meu Deus, eu permiti que o meu filho comesse lixo. E aí Deus falou para mim assim: não seja ingrata. Ei, querida, se você ficar murmurando as dores do teu passado, você não vai ser grata com o teu presente. Ah não, se você ficar olhando as perdas do teu passado, você nunca vai celebrar aquilo que você é hoje, o que você vive hoje, a história que Deus está escrevendo hoje. O teu passado você não pode mudar, mas o teu presente você tem que celebrar, pois há um futuro brilhante pela frente. E Deus falou para mim: não seja ingrata, porque o seu filho, ele precisou comer lixo no Play Center, mas as férias do seu neto, você levou ele da Disney e você pagou em dólar o lanche. Ei, querido, talvez você não está entendendo. Eu estou dizendo de uma mulher vulnerável, de uma mulher catadora de lixo. Deus tirou daquele lugar, colocou em outro país, para dizer: do teu futuro cuido eu, da tua história cuido eu. Há um tempo, não fica do jeito que está, não fica do jeito que você pensa. Da tua história, Deus ainda está escrevendo. Quando ela sai de lá, ela sai curada. Para viver um novo tempo, é necessário ser curada. Para viver um novo relacionamento, para viver uma nova história, para viver um novo momento. Eu creio que Esther, quando chega no palácio, ela tem alguns desafios. Desafios esses que ela teve que usar o equilíbrio, o tempo de espera. Ela tinha uma ordem, uma lei, uma diretriz, que o seu tio disse a ela: ande junto, mas fecha a boca. Será que você não está falando muito? Será que você está andando junto e não está desabafando demais? Não, eu conheço mulheres que qualquer dor coloca no Instagram, qualquer dor conta para o sorveteiro, para o pipoqueiro. Ei, querida, quer governar? Aprenda a fechar a sua boca. Da boca que sai as procedências da nossa vida. Quantas das vezes falamos coisas que nunca deveria ter saído de nós? Você fica de pé, vestido azul também. A cor azul aqui é boa. Fica de pé, querida. Azul do céu, né? Relemaia chou de kirra. Houve momentos que o lugar que eu procurei desabafar foi com as minhas amigas. Eu esqueci que eu tenho um Deus que, quando eu falo, Ele me escuta. Um Deus que quer e requer de mim a oportunidade de eu ter intimidade com Ele. É por isso que a Bíblia diz: entra no quarto, fecha a porta, e aquele que te ouve em secreto, lavando de repácia. Enquanto eu estou olhando para você, você está procurando consolo, abrigo na mão do homem, na mão de pessoas. Mas aí o Eterno chega hoje e dá a receita: entra no quarto, fecha a porta, porque sou eu o Deus que estou te ouvindo no secreto, diz o Senhor dos Exércitos. Esther no palácio. Esther agora já não é mais escrava, agora ela é rainha. Ela está brilhando no lugar onde Deus a colocou. Espera aí, você está brilhando no lugar que Deus te colocou? Ou você está murmurando no lugar que Deus te colocou? Não, tem hora que Deus nos coloca em algumas situações e nós falamos: Deus, por que eu? Por que o Senhor não pôs fulano para fazer isso? Quantas vezes nós mesmos desprezamos o nosso chamado, dizendo: só vou ficar no banheiro, entregando papel higiênico para os outros, só vou ficar lavando muro, lavando parede. Querido, todo o trabalho é necessário no reino. Você que está com botões dourados assim, fica de pé. Não despreze o que Deus te deu. Há momentos que tu diz: Senhor, são todas humilhações
que a minha vontade é me esconder para que ninguém me veja. O Eterno diz: eu não errei quando eu te escolhi. Eu não te chamei para ser invisível, pelo contrário. Não, porque falam que você é parecida, só você quer fazer. É que o Eterno diz: eu fiz você funcional. Você é aquela que não tem medo de enfrentar desafios, mas estão querendo deformar a tua essência. Hoje eu te trouxe para lembrar que tu é mulher corajosa, forte, determinada. Ninguém tira a tua essência, diz o Senhor dos exércitos. O invejoso, ele está em todo lugar. O invejoso está lá no palácio. O invejoso está olhando a conduta de Mardoqueu. O invejoso está vendo que Mardoqueu é um nível de homem que não se dobra. Que nós encontremos na nossa jornada. Que você, mulher casada, tenha na sua casa o homem que não se dobra. Que não se dobra para a bebida, que não se dobra para o adultério, que não se dobra para a promiscuidade. Que na sua casa tenha um Mardoqueu que não é levado pela aparência de carros, cavalos e cavaleiros, mas que é conduzido pela palavra do Eterno. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele está sabendo que está havendo uma conspiração ali no palácio. Está sabendo que está havendo uma trama onde todos os judeus, todo o povo judeu vai ser morto. Afinal, abre uma ira, abre uma contenda, uma inveja no coração de Hamã. Hamã está provocando ou incitando o rei para prejudicar o povo o povo judeu por conta de Mardoqueu. Às vezes tem pessoas que não conseguem nos atingir, eles começam a usar outras pessoas que estão mais próximo de nós. Eu digo que quando o diabo não consegue nos atingir, a primeira arma que ele usa é o nosso filho, é a nossa mãe, é a nossa sogra. Mas hoje Deus está brindando os nossos ouvidos. Nós não seremos distraídos por aquilo que o diabo quer atingir. Nós seremos plenos e firmes naquilo que Deus separou para nós. Dentro do reino, eu tive um problema muito sério com o meu filho. Diante da dor, da pedofilia, da paternidade, eu tenho o privilégio, hoje eu entendo o que é o privilégio, de ter um filho homem. Aquela figura masculina, aquele menino dentro de casa, ele me causava a dor. Eu não conseguia aceitá-lo como meu filho. Eu lembro que algumas das vezes meu filho chegava e eu dizia assim: você é um fracasso, você não vai dar em nada, filho. Meu filho crente, servindo ao Senhor, passando pela dor da perda de um relacionamento, e eu que era para ser abrigo, eu dizia: eu sabia que não ia dar certo. Você é mimado. Quando eu menos espero, meu filho sai da presença do Senhor. No meio daquela perda dentro de casa, eu comecei a chorar, mas ao mesmo tempo eu me distraí. Tipo, não me incomodei do meu filho estar afastado. Eu fui viver a minha vida tipo, eu sou crente e ele se vire. Eu chegava nas igrejas, Deus falava para mim assim: levanta mulheres hoje para orar em favor dos teus filhos. E eu levantava e falava: você que é mãe, se coloque de pé, vamos orar em favor dos filhos. E eu orava e eu levava até os nomes dos filhos das mulheres para orar, mas eu nunca mais orei pelo meu filho. Até que num dia Deus me convocou para um jejum. E quando terminou o jejum, Deus falou: sobe o monte com o nome de todos os filhos. Acredite, naquele galão de oração com óleo, eu não tinha colocado o nome do meu filho ainda. Quando eu chego na ponta do monte para começar a subida, Deus falou para mim: eu não acredito. Eu falei: no que, Deus? O Senhor não pediu para mim subir? E eu parado no monte orando, e Deus falando comigo, Ele falou: você tem coragem de pagar o preço pelos filhos dos outros e não tem coragem de pagar o preço pelo teu filho? Ei, eu vim para dizer que o mesmo Deus que ouve a intercessão é o mesmo Deus que ouve a tua oração. Você fica de pé um pouquinho, moça de vestido rosa. Que chamado lindo. Quando eu olho para você, eu vejo Deus. Decaio, relemanda que refoldelece. Satanás tem entrado de forma veloz dentro da tua casa. Hoje o Eterno está dizendo: eu estou lendo e eu estou vendo as tuas obras. Porque tu diz assim: Senhor,
que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Relebou de naiada que refoe. O Eterno está dizendo: eu venho lapidando e colocando no lugar. Nenhuma ferida vai prevalecer, porque sou eu o Deus que te chamei para esse tempo. E esse tempo é de restauração, esse tempo é de recomeço. Não tenha medo, eu brindo os teus, diz o Senhor dos Exércitos. Esther recebe Mardoqueu, e a primeira reação que Esther tem é de medo. Eu lembro que quando meu filho, eu comecei a fazer a campanha para o meu filho, Deus falou para mim: eu vou colocar seu filho com você, do seu lado. E eu falei: Deus, meu filho é igualzinho eu, pastor Adriano. Ele é dado, ele é sorridente, mas o mesmo temperamento, bravo. Parece que eu não sou brava, né? Mas sou brava. É que eu controlo a Eva que está dentro de mim. Falou: Eva, sai desse corpo que não te pertence. E meu filho, ele veio para o meu ministério junto comigo. Nós começamos a trabalhar juntos, e até a respeito dos materiais foi meu filho que foi dando a criatividade. E quando nós estávamos caminhando juntos, eu já estava, quando eu vim aqui, eu já estava vereadora no uma cidade de 62 mil habitantes, e eu no pleito de vereador ali. Deus olha para mim e Ele diz assim: eu vou te tirar dessa cidade. Por incrível que pareça, eu estava morando num lugar ruim, na casa da minha mãe, uma casa de 3 cômodos, que necessitava de uma grande reforma. Eu não tinha força para começar a reformar aquela casa. A casa tinha uma goteira que, se você colocasse a cama do lado esquerdo, a goteira ia, e se colocasse do lado direito, a goteira também ia, o espaço do quarto. E eu falei para Deus: Deus, o meu maior sonho, depois de chegar no céu, eu queria tanto ter uma casa. Outra coisa importante: casa não é lar. Às vezes a gente fala assim: eu queria morar naquele condomínio, não sei das quantas. Não adianta se lá for só uma casa. É melhor morar em 3 cômodos sendo um lar, do que num palácio sendo só uma casa. Eu falei: Deus, me dá um lugar para morar. E Deus falou para mim: saia para a rua e procure. Pode sair e procurar. E eu saí com, tinha um carro na época. Agora não tenho nada, mas eu tinha um carro. Eu saí com o carro e eu vi uma casa antiga. Não que eu digo de antiga, velha, antiga. Aqueles portões enormes. Uma casa que dava pelo menos umas 5 da minha. Eu falei: Deus, eu quero essa casa. Não era em condomínio, nada, num bairro. Aqui deve ter os bairros mais antigos, que são casas de lotes maiores. Eu falei: Deus, eu queria essa casa. E Deus falou para mim: é essa? Eu falei: é. No outro dia eu fui uma vez, fui 2. Numa hora eu passei, estava escrito só isso: aluga-se. Não estava telefone, não estava nada. Eu falei: preciso achar o dono dessa casa. Estou lá trabalhando, e aí um dia eu passo na frente da casa, tem um moço mexendo numa lâmpada, aí eu paro, ele fala: oi, pastora. Eu falei: oi, tudo bem? Você conhece o dono dessa casa? Ele falou: eu conheço, a senhora conhece. E ela contou quem era o dono. E eu falei: eu vou lá. Fui lá falar com o dono. Cheguei lá falar com o dono falou: oi, pastora, tudo bom? Eu falei: tudo bem, querido. Eu falei: você está alugando aquela casa de perto do hospital? Ele falou: eu estou. Você quer ir lá conhecer? Eu falei: eu quero. Quando eu entrei na casa, irmãs, eu morava numa casa de 3 cômodos. Quando eu entrei na casa, tinha 3 banheiros, uma sala enorme com aqueles pisos de porcelanato, uma cozinha enorme, uma piscina com cobertura que apertava o controle, a cobertura ia e voltava. Eu falei: Deus, é essa casa, eu estou pronta. Você está pronta? Não, porque às vezes a gente pede e não está pronto. Às vezes a gente pede e fala: meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei: Deus, eu estou pronta. Eu só não tenho dinheiro, mas pouso eu tenho. Deus falou para mim: então começa a declarar. Eu passava na frente da casa com meu celular, com óculos. Eu não uso mais óculos, eu perdi minha vista, que chique. Eu passava na frente da casa, eu apertava o óculos, apertava o celular. E na minha mente, no poder da fé, diga: eu preciso ter fé. No poder da fé eu entrava dentro daquela casa. A cada hora que eu entrava, que eu fechava os meus olhos e apertava, eu sentia eu lá dentro fazendo bolo de fubá. Eu falava: Deus, quando eu entrar nessa cozinha planejada, eu vou arrasar. Quem conhece eu sabe que eu não cozinho nada. Deus, eu vou arrasar. E no dia que eu menos esperei, Deus falou para mim: levanta e vai lá na oficina falar com o dono da casa. Eu fui lá, conversei com ele. A detalhe, quando ele foi me levar,
para ver a casa. Eu falei para ele, quanto que é a casa? Eu vou falar qualquer número aqui, porque nem lembro mais. Parece que era 2 mil para alugar e 1 milhão e tanto para comprar. E eu fiquei olhando para a cara dele pensando, quando ele falou 2 mil para alugar, eu falei, eu não tinha. Eu falei, e para comprar? Ele falou 1 milhão e tanto. Eu falei, Aí eu fui falar com a Marina. Eu falei, fui ver uma casa assim, assim, assado, mas é cara. Ela falou, pastora, é cara para a senhora. Para Deus é só um detalhe. Tem coisas que é caro para você, mas para Deus é só um detalhe. Aí eu falei, amém. Peguei aquela palavra e comecei a ir ver essa casa fechada. Aí um dia Deus falou para mim, pega um óleo ungido e leva lá para o dono da casa. Eu falei, Deus. Ele falou, leva. Peguei um vidrinho de óleo ungido e fui lá na casa. Quando eu cheguei, lá na oficina. Cheguei na oficina, eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pastor. E aí, veio comprar a casa? Eu falei, não. Deus mandou trazer um óleo ungido para você. Ele pegou o óleo ungido, deu uma risada, olhou para o menino e falou, coitada da pastora. Para ela comprar essa casa, só um milagre. Eu voltei e falei, o que você falou? Falei, não, repete. Ele falou assim, pastora, a casa é mais de 1 milhão. Para a senhora comprar essa casa é só um milagre. Eu falei, glória a Deus. Falei, porque até agora eu estava pensando que era dinheiro. Mas se é milagre, eu estou dentro. Ei, o que Deus tem para você não é dinheiro, é milagre. E se é milagre, você está dentro. Passado de 3 a 4 meses, aquele homem ligou para mim pela manhã bem cedinho. O telefone tocou. Eu falei, quem é? Ele falou assim, pastor, eu estou ligando para a senhora e eu preciso que a senhora venha aqui urgente. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Fui correndo lá na oficina. Quando eu cheguei lá, o homem estava em lágrimas. Ele disse, o meu neto, ele nasceu com uma deformidade. Quando a senhora veio trazer o óleo, ele estava na UTI. Eu levei para minha filha começou a ungir aquela criança todos os dias. Hoje o meu neto está curado com alta dentro de casa. Tô a chave, a casa é sua. Quem está dentro do reino, ele não precisa contar com ouro e nem com prata, porque o rei, ele é dono do ouro e da prata. Talvez você chegou aqui dizendo, Deus, qual será o tempo da minha casa própria? Qual será o tempo do meu carro? Deus está dizendo, se você permanecer firme dentro do reino, o rei faz milagres. O rei faz milagres. Eu fui morar naquela casa. Num dia de luta, meu filho volta para Jesus, começa a trabalhar comigo e é lógico que contar é fácil, mas o retorno de alguém que estava na bebida, na prostituição, Satanás tenta de todas as formas denegrir. E aí Deus falou para mim assim, eu vou tirar você dessa cidade. E eu falei, Deus, e o meu filho? Porque eu achava que quem podia fazer algo pelo meu filho era eu. Ei, mãe, quem pode fazer algo pela sua família ainda continua sendo Deus. Eu achava que se eu saísse de perto do meu filho ia voltar para a bebida, ia voltar para a prostituição, a minha história ia ser exterminada. E aí Deus falou para mim, sai. Eu estava na beira da piscina comendo frango, chorando e dizendo, Deus. E Deus falou para mim, larga a mão de ser mole, arruma suas coisas e sai. Casa chique, bonita. Fui morar em São Paulo, legislando em Boituva. Lá em Boituva, meu filho me ajudando, porque daí eu podia ir lá só 2 vezes por semana. O resto da semana eu ficava em São Paulo, até porque aeroporto em São Paulo, tudo é mais fácil. E aí um dia Deus falou para mim assim, sai candidata a vereadora aqui em São Paulo. Eu falei, imagina. Eu falei, eu não conheço ninguém aqui. Deus falou, sai aqui e o teu filho sai lá. E eu fui orar. Peguei para o meu filho e falei, filho, sai candidato a vereador em Boituva? Ele falou, mãe, será que dá? Porque tem pessoas que não conseguem olhar o nosso presente, sabe contar a história do nosso passado. Talvez você não saiu do lugar ainda, porque estão dizendo, é aquela que é a pobretona, aquela que é a divorciada, aquela que andava bêbada pela rua, querida, é aquela. Mas agora você foi curada, transformada. Hoje você já não é mais aquela, você é rainha. Querida, você não é o passado, você é o presente que Deus fez para esse tempo. Meu filho falou, mãe, vão jogar toda a sujeira minha no ventilador. Eu falei, Deus falou comigo. Ele saiu candidato a vereador em Boituva e eu saí candidato a vereador em São Paulo. Pela misericórdia de Deus, meu filho ganhou vereador em Boituva e eu ganhei a 2ª vereadora mais votada no estado de São Paulo. Ei, há um tempo de reino para a tua vida.
As notícias que o inferno traz não determinam o que Deus está escrevendo para a tua história. O que chegou no ouvido de Esther e de Mardoqueu era morte, era ruína, mas Deus estava olhando e dizendo: há um tempo de vitória, há um tempo de restauração. Se você orar, se você jejuar, se você buscar a minha face, eu vou te honrar. Dá uma olhada para tua irmã e fala assim: fica quieta nesse tempo, fica quieta. Eu creio que uma das coisas mais difíceis, a maioria do público aqui, a mulher e os homens não dê risada. Uma das coisas mais difíceis para uma mulher é silenciar. A gente gosta de falar, né? Gosta de falar coisa boa e gosta de falar coisa ruim também. A gente gosta de dialogar, mas aí a ordem de Deus é: fica quieta. Esther está olhando para Mardoqueu e dizendo: o rei, ela estava com um problema no casamento, porque ela está dizendo assim: faz tempo que o rei não me procura, faz tempo que eu e o rei não se encontra. Quem sabe você está tendo um problema no relacionamento. Quem sabe você está tendo um problema no teu casamento, dizendo: pastora, meu casamento está quase pronto. Esther não comprou lingerie nova, Esther não fez plástica, Esther não foi para massagem, Esther foi para oração e para o jejum. Oh, querida, que você faça como Esther, reúne mulheres de oração e jejum, para que amoleça o coração do rei. Que você faça como Esther. O rei pode até não estar me procurando, mas eu não vou procurar na beleza externa, eu vou cativar o rei da beleza interna. Eu entro em oração e em jejum, e Deus vai quebrar o coração desse homem. Não, é porque quando a gente vai falar, a gente fala: põe a melhor lingerie, passa o melhor perfume. Esther não fez nada disso, pelo contrário, ela tirou a roupa de princesa, chamou as amigas. Você tem amiga? Não, fofoqueira eu também tenho. Estou falando de amiga. Gente fofoqueira que gosta de falar da minha vida, que quer saber mais do que eu, isso aí eu também tenho. Estou falando de amiga, aquela que você liga e fala assim: amiga do céu. E ela fala: estamos em oração. Fica tranquilo. Não, uma vez eu liguei para uma amiga, eu falei para minha amiga: eu tive câncer no intestino. E eu liguei para minha amiga, eu falei: amiga do céu, eu estou com câncer no intestino. Ela falou para mim: fica quieta, o que é isso? Eu falei: o médico já falou que vai ter que retirar uma parte do meu intestino e do reto, e eu vou ter que usar uma bolsa de colonoscopia. Eu falei: eu estou tão preocupada. Ela falou: você já orou? Eu falei: não, contei para você primeiro. Ela falou: então vai orar, Sandra, que tem hora que a gente conta primeiro para a amiga e esquece de contar para Deus. Pega o celular, é natural, pega o celular, já procura um WhatsApp e fala: eu preciso falar com fulano. Ei, querida, você não precisa falar com ninguém, você precisa falar com Deus. E eu cheguei no meu quarto, dobrei meus joelhos e falei para Deus: Deus, me cura do câncer. Deus, olha, o Senhor sabe que eu tenho um grande desejo, como se não fosse Deus que tivesse me chamado. Eu tenho um grande desejo de pregar a palavra. Tem tantos lugares que eu ainda não fui. E aí a gente joga abaixo, né? E as suas promessas? E Deus está ali só olhando. Aí comecei a orar, a jejuar, e Deus falou para mim: Deus, logo que eu me divorciei, Deus falou para mim: não tenha medo, eu sou teu marido. E eu falei: marido, Deus, eu estava vendo meu ex-esposo, aquela mula de Faraó, estava vendo ele. Mula de Faraó não é palavrão, não, está na Bíblia, não está? Nabucodonosor. Eu estava vendo aquele homem desfilar com a minha melhor amiga. Eu estava vendo as minhas amigas tirar foto e me marcar dizendo: aceita que dói menos. E eu chorando. Eu dizia: Deus, eu vou morrer sem esse homem. Você quer saber o nome dele? Oxigênio. Porque você só morre se faltar oxigênio. Você aguenta. No meio daquela noite, Deus falou para mim: descansa o teu coração, eu sou o teu marido. Eu falei: marido? Eu falei: não quero. Não. Eu falei: marido da bolsa, marido da creme, marido da shampoo. E fui falando, porque eu vinha vindo no meio antes do divórcio, houve uma separação. Cada um foi vivendo numa casa, que não vai dar tempo de explicar isso aí. Só que quando eu voltei para a casa da minha mãe, já voltei sem mãe, voltei sem dinheiro, voltei numa situação precária. Eu tomava banho, eu passava óleo de cozinha na perna, porque quem é da minha etnia, negra, preta, sabe que essa perna fica cinza. Eu passava óleo de cozinha para segurar e ia pregar. Eu não tinha sequer um perfume, eu tomava banho de sabão. E aí Deus vem falar que é meu marido, eu falei: não quero. Eu falei: não, Deus. E Deus falou para mim assim: a partir de hoje não vai te faltar nada. E Deus começou
a me ensinar a aceitar Ele como meu Criador, meu esposo. Eu confesso para vocês que enquanto eu estou aqui no altar, não me falta nada. Pastora, a senhora é rica? Não. Se eu fosse rica, com certeza estava faltando alguma coisa. Se eu fosse rica, talvez estava faltando saúde, estava faltando alegria. Não, eu sou próspera. Ainda bem que você entendeu, porque prosperidade vale muito mais do que riqueza. E aí eu estou doente. Deus já estava restaurando a minha identidade de rainha, e eu estou doente com câncer. E aí eu falei, marido, que é Deus, coloquei a mão no meu estômago e falei, Deus, eu estou com câncer. E aí orando, eu falei, marido, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor disse que é meu marido. Eu não quero usar essa bolsa de colonoscopia. Eu quero uma bolsa da Louis Vuitton, já que é marido, né? E levantei e fui trabalhar. Quando eu estou trabalhando, Deus falou para mim, pega o seu exame e vai no médico. Eu falei, aquele exame está com resultado câncer. Deus falou, pega o seu exame e vai no médico. Eu cheguei no médico com os mesmos exames, com os mesmos. Mostrei, cheguei no médico e falou, o que você veio fazer aqui, pastora? O que você veio fazer? Eu falei, eu vim trazer o exame para o senhor. Ele falou, você fez novo exame, é isso? Eu falei, não, é mesmo. Ele falou, pastora, a senhora está com câncer. E aí explicou tudo de novo. E aí ele olhou para mim, eu chorando. Ele falou, olha, eu vou melhorar para a senhora. O que a senhora tem não é nem câncer. O que a senhora tem é maldição hereditária. Fiquei olhando para ele. Ele falou assim, ó, sua mãe morreu de câncer, seu avô morreu de câncer. Ele veio falando, né, de quem ele cuidou da minha família. E na sua família tem uma sequência de pessoas que morreram de câncer. A senhora herdou isso. A senhora também vai morrer com esse câncer. Eu falei, é câncer? Ele falou, não, maldição hereditária. Eu falei, obrigado. Ele não entendeu nada, mas você vai entender. Eu estava dizendo para Deus, do câncer eu tenho medo, mas da maldição, eu conheço um Deus que quebra a maldição e transforma em bênção. Ei, querido, eu não sei qual foi a palavra que Satanás quis lançar sobre a tua vida. Talvez Satanás falou, é morte do teu casamento. Na sua casa só tem gente divorciada. É mais uma mãe solteira. É mais... Não, eu não vim para carregar a maldição hereditária. Eu vim para quebrar protocolo dessa noite e para dizer, eu já faço parte de um reino, de um Deus que quebra a maldição e transforma. Deus, numa noite qualquer, quando? Numa noite qualquer, ou em um tempo qualquer, após eu entrar em oração, em jejum, não foi roupa nova, não foi escova. Após eu entrar em oração e jejum, eu acordo um dia vomitando fezes pura. Eu vomitei mais ou menos 2,5 baldes de fezes. E eu falei, Deus, eu vou morrer. E Deus falou, não. Eu entrei na ambulância, fui parar em Jaú, hospital especialista em câncer. Quando eu cheguei lá, o médico falou, olha, não dá tempo nem de fazer exame. Já tem que abrir a senhora e já colocar a bolsa de colonoscopia. Eu falei, não, você vai fazer exame porque eu estou curada. Ele fez o exame em mim, e ele olhou e falou, dona Sandra, a senhora foi aonde? Eu falei, em lugar nenhum, vim aqui. Ele falou, você ainda está com 25 pontos no seu intestino. A senhora está curada do câncer. Deus entrou na minha casa e me curou do câncer. E aí, como Deus não faz nada pela metade, depois de uma moça, uma pastora liga para mim, e eu nunca tinha ido para o exterior. Essa pastora liga para mim e fala, olha, aqui é a bispa. Essa bispa liga para mim e fala, aqui é a bispa Luzia. Eu falei, oi querida, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu queria trazer a pastora para pregar na minha igreja. Eu falei, vou sim. Ela falou assim, aqui na Inglaterra. Eu falei, que bairro? Ela falou, na Inglaterra, pastora. Eu falei, eu já entendi, só quero saber que bairro. E aí ela falou, é fora do país, pastora. Eu nunca tinha ido. Aí eu não vou contar da minha viagem, mas eu cheguei lá, e quando eu termino de pregar, o que eu ganho de presente? Da Louis Vuitton. Ei, querida, essa prova, esse problema que você está passando no reino, você precisa escolher meninas, amigas de oração, mulheres que estão determinadas a buscar com você e por você. Esther chega para as amigas e fala, eu estou tirando a roupa de rainha, e eu preciso que vocês junto comigo busquem a face do Eterno. Ei, talvez você está do lado de uma amiga e fala, junto comigo, vamos orar, junto comigo, vamos buscar a face do Eterno, vamos junto. Não, uma rainha só é uma verdadeira rainha quando ela decide levantar a coroa da outra. A verdadeira rainha, ela não derruba outras rainhas. A verdadeira rainha não defama, não defrauda a outra rainha. A verdadeira rainha levanta a coroa de outra rainha. Esther ora,
E no tempo determinado, Esther vai ter um encontro com o rei. Naquela hora, Esther declara quem ela é. Você precisa aqui hoje declarar quem você é. Você não é uma abandonada. Você não é mais uma. Você é escolhida. Ei, quem é escolhido aqui, levanta a mão. Que bom que você levantou. Então eu vou lançar uma palavra: o escolhido não tem escolha. Vem chorando, mas vem. Vem com dor de cabeça, mas vem. Vem com diagnóstico de câncer, mas vem. Vem com divórcio batendo na porta, mas vem. Como assim, pastora? Eu sou escolhida. E como escolhida eu não tenho. Só quem veio para adorar, adore. Só quem veio para engrandecer, para adorar o mestre, faz isso nessa noite. Ah, manda aleluia, manda glória. Você é batizado com o Espírito Santo, fala línguas do céu. Você é escolhido. Abadaia saia. Elebaia subi andelebaia chove. Que me andelei de que refácia. Tu é escolhida. Para de manhã. Houve vezes que eu queria ficar em casa chorando, mas aí entendi, eu sou escolhida. Houve vezes que eu quis sair do meu habitat. Não, eu nunca pensei, sinceramente, depois que eu alcancei uma maturidade cristã, eu nunca pensei em desviar. Quando eu era menina, eu fazia coisa de menina. Agora eu sou mulher, né? Então eu nunca pensei em desviar. Mas eu já fiquei deitada na cama com a cabeça coberta, dizendo: ah, nesse culto eu não vou. Ah, hoje não dá. Hoje a luta está demais para mim. Não, Senhor, parece que para mim levantar, tem que levantar eu e mais 20 anjos junto. Deus, me coloca de pé para mim. Chegava arrastando, talvez dizendo: ó vida, ó céu, ó azar. Mas aí eu entendi que não tem azar. O que tem é que Deus te escolheu. Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele não vai permitir que você passe nada que você não aguente. Aquelas mulheres levantam da oração, e Esther, quando ela ora, jejua, ela alcança equilíbrio. Está descabelada, amor? Está gritando na rua? Ora para você alcançar equilíbrio. Senhor, eu preciso ser equilibrada. Não, de mim mesmo eu ia de tapa na cara. Como eu sou uma mulher de oração, eu preciso ser equilibrada. Ah, que hora que tem dia que dá uma vontade de pegar o telefone e contar o Salmo 119 para alguém. Mas eu sou equilibrada, Senhor. Esther, da equilíbrio, ela prepara banquete, arruma a casa, ela se arruma. Não importa a dor que você está passando, se arruma, mulher. Se ajeita, mulher. Não, para com esse negócio de sair descabelada, com a camiseta, eu amo o pastor Jimmy. Não, eu sou empoderada. Se arruma, fica bonita. Ela arrumada, bonita, ela atrai a atenção do rei. E quando ela atrai a atenção do rei, o rei olha para ela e diz: pede o que você quiser, que até metade do meu reino eu te dou. Eu disse que Esther era o quê? Equilibrada. O que ela queria não era material, ela queria muito mais do que isso. Ela não ficou com a metade do reino, ela falou: não, rei, eu quero que você venha ter relacionamento comigo. Ei, querido, Deus não veio aqui só para te dar casa, carro, mas Deus te veio aqui para te dar vida eterna, e vida eterna em abundância. Deus chegou aqui para te levantar como adoradora. Ei, eu quero que você se coloque de pé nessa noite, assim como Esther se colocou diante do rei. E diante do rei, ela foi agraciada. E através da atitude dela, ela recebeu autorização para lutar junto com os judeus, para libertar uma nação. As correntes estão caídas. Ah, se eu fosse você, eu estava dando glória. Através de você a prostituição sai. Através de você as correntes caem. Não, Deus te levantou para você quebrar todo o ciclo de maldição da sua casa, todo o ciclo de maldição da sua família. Não, a tua descendência não será de alcoólatras, de adúlteros, de ladrões. A tua descendência será de homens e mulheres cheios da presença de Deus. Ela já não passa mais a ser rainha, ela começa a governar junto com o reino. Ei, Deus quer te levar de nível. Chamou você para ser só uma aparência no reino, só uma mulher bonita no reino. Ele está dizendo: você vai governar junto. Eu e você vamos ter parceria. Talvez você ouviu essa pregação dizendo: pastora, eu me encontrei como Esther, ferida, mas hoje eu entendi que é noite de cura, que é noite de eu tirar as feridas do meu interior, da minha alma.
e voltar para o melhor lugar, que é a presença de Deus. Haja o que houver, venha o que vier, o lugar seguro é aqui. E a gente só aprende isso no pasto. Não é no palácio não, é no pasto. Davi, ele tira aquela roupa bonita de Saul, e a primeira coisa que ele faz, ele desce no ribeiro. Diga, desce. Você quer ser próspero na sua vida? Tanto espiritual, financeiro, aprenda a descer. A ovelha que não abaixa a cabeça, ela não bebe água. Tem muita ovelha que está passando fome, que está passando uma vida de escassez, porque ela ainda não aprendeu a baixar a cabeça. Ah, meu pastor está falando, eu não estou nem aí. A missionária está pedindo, eu não estou nem aí. Eu porque eu sou, mas eu não. Se você continuar com esse nariz empinado, você vai passar sede. Você é ovelha, abaixa a sua cabeça. Davi falou, eu vou abaixar. Davi vai no ribeiro. Ele vai do ribeiro e vê as águas cristalinas, águas tranquilas de Deus. Minha querida, olha para mim aqui. Relemai-se que núbia descirra. Eu vejo as águas tranquilas de Deus te visitando nessa noite. Ele diz assim, fui eu que te livrei do vale da sombra da morte. E quando tu estava enferma, tu dizia assim, Senhor, eu não posso morrer, porque a minha casa precisa de mim, os meus filhos precisam de mim, porque tu sabe que ali tu é o cabeça daquela casa, em oração, em palavra, tu é que direciona aquela família. Enquanto eu estou aqui, eu vejo Deus visitando alguém que tu gerou, aí Deus está dizendo assim, por que tu está preocupada, sendo que eu já disse que tu diria que tu e toda a tua família. Eu falei, Deus, e como que é esse negócio de gerar? E Deus disse assim, ela tem gerado filhos nos joelhos, ela tem jejuado nos joelhos, e tem um e tu diz assim, Senhor, eu orei tanto por essa vida, e olha onde ele está hoje, e Deus está dizendo assim, fique tranquilo, porque nenhuma oração tua ficou jogada no chão. É eu que vou lá buscar teu filho na fé, é eu que vou restaurar a identidade dele. Eu vejo Deus quebrando o coração desse menino duro, e Deus está dizendo assim, decaia, súbia, eu estou trazendo água de paz e de tranquilidade para a tua vida. Os filhos que tu gerou na fé, os filhos que tu gerou no joelho, tu vai testificar que nenhum se perdeu, porque Deus é contigo. Desceu beber água. Davi disse, eu sou ovelha, eu vou beber água. Eu faço um comentário, abre o parênteses aqui. Eu tenho uma frase da minha mãe que eu falo várias vezes em alguns dos meus vídeos, que quando minha mãe vinha me corrigir, minha mãe foi uma grande mulher de Deus. Ela morreu no ano de 2017, mas ela me ensinou tanta coisa. Ela me ensinou o que é ser filha, o que é ser filha de Deus, porque eu servia a igreja, servia ministério, e eu esqueci de servir quem era Deus. E a minha mãe me ensinou isso, a servir totalmente a Deus. E quando eu ficava brava, pastor, que a minha mãe vinha me corrigir, pastora Dulce, e eu ficava meio incomodada, querendo responder, minha mãe dizia assim, epa, você é bode ou você é ovelha? Porque bode que dá coice, bode que grita, bode que esperneia, e ovelha abaixa a cabeça e aceita. Pastor, se tem alguém dando coice, libera, é bode. Libera. Não, coitadinho dele. Ele faz isso porque ele é ferido, é porque já foi machucado do outro ministério. Não é bode, libera, deixa que vai embora. Fique só com ovelha. Libera. O bode faz a gente perder tempo e não deixa a gente cuidar da ovelha. A gente se distrai tanto com o bode que esquece de cuidar da ovelha. É pro bode que você tem que ficar ligando, é pro bode que você tem que orar de madrugada, é pro bode que você tem que fazer visita. Aí a ovelha está falando, eu queria tanto que o meu pastor viesse aqui. A ovelha fica largada. É bode, libera. Davi está lá chorando, Davi está lá chorando, Davi está lá orando, e Deus dá uma estratégia para Davi. 5, a Bíblia diz tão claro, 5 pedrinhas. Olha para o seu irmão e diga assim, parece que é tão pouco. 5 pedrinhas. Os soldados de Saul já conheciam a história de Golias. É gigante, é grande, é forte. E vem Deus e dá 5 pedrinhas. Interessante que Davi não questiona. Ele pega as 5 pedrinhas e vai. Por que você está questionando? Eu vou ser faxineiro agora?
Sendo que eu trabalhava numa empresa, fazia isso e aquilo. Eu vou ter que descer vender pão feito em casa na rua? O quê? Parece pouco, parece tão pouco, né? Mas foi isso que Deus fez a Davi. Deu 5 pedrinhas. Davi pega essas 5 pedrinhas, coloca no bornar. Eu tenho um Davi. Cada um tem o seu Davi, né? Eu tenho o Davi. O meu Davi, ele usa calça jeans. Isso é o meu. Meu Davi usa calça jeans, uma sandália havaiana, uma camiseta branca, seu bornazinho e 5 pedrinhas. Menino seguro. O exército está olhando para Davi, dizendo assim: que estranheza é essa? Não tem teologia, né, pastor? Não tem faculdade, não tem, a sede é desse tamanho, é pequeno. Fala, o que Davi pensa? O que Davi pensa de na frente do exército? Tem pessoa que pergunta, mas o que fulano está fazendo na frente? O escolhido não tem escolha. Às vezes a gente memória e fala, eu sou pequeno para esse projeto. Deus fala, mas você é escolhido, e o escolhido não tem escolha. É verdade. O exército de Saul, os soldados de Saul vão atrás de Davi. Porque tem gente que anda atrás da gente para saber o que é que vai dar. Nessa simplicidade vai chegar onde, hein? Porque tem gente que olha, espera a pastora Sandra chegar toda magnâmica, toda importada. Eu sou só isso mesmo, né? Assim, todo dia. Eu sou só isso mesmo. Não tem mais do que isso, não. Não adianta querer mais do que isso, porque eu sou só isso mesmo. Davi, o povo estava atrás observando os soldados de Saul. Forte, espada, capacete, escudo. Falou, quero observar esse menino sem proteção nenhuma, porque tem pessoa que olha pra gente e acha que a gente não está protegido. Mas a gente está protegido por um Deus Todo-Poderoso, que nos diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Operando Deus, quem é que vai impedir? Não é o externo que faz ser você quem é, mas é o interno, a unção que você carrega dentro, que faz ser você quem você é. Davi está lá na frente, sendo observado pelos amigos e pelos inimigos, porque os soldados de Saul eram amigos de Davi. Está sendo observado. O soldado de Filisteus era inimigo, também está sendo observado. Tem hora que os amigos e inimigos observam a gente. Eles falam, quero ver o que vai dar. Deus colocou ela na linha de frente. Olha aqui para mim, lindeza. Tem gente que fica olhando dizendo, quero ver o que é que vai dar. Colocou ela na linha de frente, e aí os amigos observam, os inimigos observam, porque na verdade não era você, era outro que fazia a frente desse trabalho, e aí Deus colocou, relemai, soe, e tu relutou dizendo, eu não vou, porque eu não levo jeito, e Deus está dizendo assim, fica na frente, porque fui eu que coloquei esse trabalho. Relemai, soube, Nécia, Senhor, mas eu só sei orar, mas é a oração que tem sustentado essa casa, é a oração que tem trazido alimento para o pastor, é a oração que tem feito, é a oração. É que a gente acha que é pouco, né? Eu tenho que pregar, eu tenho que expulsar demônio, eu tenho que... Não, a oração é suficiente. Davi está indo focado. Ele sabe que se ele derrubar aquele gigante, daria honra para toda a nação israelita. O que Deus colocou na sua mão não é honra só para você, mas é para todos da tua casa, é para todos da sua família. Não, até ontem alguém olhava e dizia, ei, esse menino não vai dar em nada, essa menina não vai dar em nada. Aí vem Deus, tira você do esconderijo e diz assim, desce, que eu vou colocar você em lugar de destaque, e os seus amigos e os seus inimigos vão ver que o nada comigo é muito. Davi está indo na frente, cabeça. Davi está indo simples, mas está indo seguro. Não adianta você pôr escarpão, fazer escova, vir todo chique e inseguro. Não, venha seguro. Falei, eu vou simples, eu vou do jeito que eu sou, mas eu vou seguro. Porque tem muita gente que está aí se endividando de comprar roupa, de fazer isso, fazer aquilo, para dizer, eu preciso ser chique. Não seja você, mas seja seguro. Seguro. E é lógico que Deus não quer que você ande que nem palhaço, né? Ele quer que você ande bem. Não, tem gente que no dia da prova sai com a camiseta, eu amo Itapevi. Cabelo tudo despenteado, amarrado com uma caneta. Dá uma segurada, filho. Dá uma arrumada, você é crente. Anda bem vestido, anda limpinho. Se não deu tempo de fazer escova, dá uma prendida no cabelo, faz um topete na frente. Hoje eu coloquei do lado direito, se não der certo amanhã eu prendo. Mas anda chique, não é assim? Para com isso.
Ah, pastor, eu estou nessa campanha de prosperidade, mas o que eu preciso mesmo é que Deus restaure no meu casamento. Tira essa calça de boletom quando você for dormir. Eita, Jesus. Se ajeita. Tira essa roupa desbotada, cheirando óleo. Meu Deus. Sabe, se ajeita. Deixa quando o maridão chegar lá, ou o maridão ou a esposa chegar, esteja assim, ó, nesse nível. Mas outro dia eu me arrumei, meu neto falou para mim assim, vô, onde você vai? Eu falei, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele falou, mas com essa roupa, eu falei, eu vou cozinhar assim, vou fazer tudo assim mesmo. A gente tem que mostrar quem a gente é. Não, fica bonito, fico bem. Você é pequeno, você é o menor, mas você tem a unção. Você foi chamado para ficar na frente do exército. Fica bem. Davi está indo bem, está indo simples, mas está indo seguro. Davi não está nem preocupado por aquilo que ele está vendo, porque a fé não vem por aquilo que vê, a fé vem por aquilo que ouve. Davi fala, eu não quero nem ver o tamanho desse Davi, eu estou debaixo de uma promessa, eu já ouvi a promessa, eu sou matador de gigante. Davi, ele para Golias quando olha Davi, simples, porque quando a gente perde a simplicidade do evangelho, a gente perde a essência de Cristo. Davi simples, Golias olha e fala, o que é isso? Virou motivo até de zombaria. Eu lembro que meu Deus, ele disse para mim, eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu acho que uma boa parte das pessoas que estão aqui já assistiram o meu testemunho. Se não assistiram, segue no meu canal, Pastora Sandra Alves Oficial. Entra lá, aperte o sininho, se inscreve. E lá no meu canal eu conto quem eu era. E de toda aquela ruína que eu era, Deus vem e fala, eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu falei, Deus, não combina eu e legislativo. Tem nada a ver. Negra, pobre, miserável, garota de programa, macumbeira, catadora de lixo. Tudo bem que agora eu sou crente, Senhor, mas aí já é muito. Quando Deus falou para mim, eis aqui minha ungida, te separo para o pastorado, eu já quase morri. Falei, cadê no legislativo? Não combina comigo. E Deus falou, se arruma porque eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu comecei a orar, e Deus falou, vai lá e pede exoneração. Eu falei, não, Senhor. Eu trabalhei, pastor, 22 anos na saúde. Comissionado, entrava prefeito, saía prefeito, e eu estava lá linda e plena. Porque eu tenho um slogan, se Cristo comigo vai, eu irei. Aí Deus vem e fala, pede exoneração. Eu falei, Deus, eu sou comissionada, se eu pedir exoneração, eu vou sair sem nada. Eu vou sair só com os dias que eu trabalhei. Deus falou, vai lá e pede. Eu falei, não peço. E continuei firme. Quando eu chegava no local de trabalho, me dava uma angústia, uma inquietação, que eu trabalhava 2 horas, minha mãe falava, quero ir embora. Ia embora para casa, chegava em casa, eu falava, saia. Eu ia trabalhar no outro dia, aquela coisa. Eu falei, gente, me dá minha exoneração. Só que uns dias antes de eu pedir minha exoneração, o prefeito me chama. E o prefeito fala para mim, você é muito amada nessa cidade. Interessante que eu estava vivendo uma época de vergonha, de prova, de humilhação. E eu achava que eu não era amada por ninguém. Isso aí é o inimigo que coloca na mente da gente, para a gente se afastar das pessoas. Você é muito amada sim. Não é porque você foi traída, não é porque você foi abandonada, não é porque você... não é porque você está passando por problemas que ninguém te ama. Já tem um Deus do céu que te ama muito, e você é muito amada sim.